Então, estamos gravando. Bem-vindos a todos para a nossa jornada incomparável. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do reino, constituição de uma nova humanidade. E por isso eu vim com a minha camisa do batismo, dizendo eu nasci de novo. Eu amo esse tipo de camisa. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Hoje nós vamos conversar na nossa jornada incomparável, 180 dias com o Mestre. A gente cruza uma fronteira teológica e prática no nosso estudo dos evangelhos, né? Se você tem acompanhado, eu sei que vocês têm acompanhado as últimas aulas. Você viu Jesus na aula passada acalmando a tempestade que aterrorizou os discípulos, e aí ele foi e libertou o endemoniado de Gadareno, que a sociedade havia acorrentado, curando as enfermidades que a medicina da época já tinha desenganado. Né? E até aqui a gente foi confrontado com o poder do rei, mas hoje, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o foco vai mudar. Porque o poder de Jesus atrai as multidões, mas é o caráter de Jesus que transforma os discípulos. Nós estamos entrando no mês 3, olha aí, nosso currículo focado na cultura do reino e provisão. E a porta de entrada para essa cultura é o maior, mais profundo e mais subversivo discurso já proferido na história da humanidade. Sabe qual é? O Sermão do Monte. Eu vou repetir isso. Eu escrevi um livro sobre o Sermão do Monte, e eu sou apaixonado por essa passagem. Mas eu queria ler com vocês Mateus 5, de 1 até o versículo 10, e depois até o versículo 12, desculpe. Não sei se a gente vai ter tempo de pegar todos os versículos essa semana, mas vamos lá. Vendo as multidões, Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, por minha causa, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, amém, amém. Vamos orar. Pai, eu quero orar nessa noite, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, muito mais do que intelecto, Senhor, impacta o nosso coração, transforma o nosso coração, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Ilumina a tua palavra pelo teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, amém, amém. O Sermão do Monte, gente, não é uma escada moral pela qual o homem natural tenta subir para alcançar o favor de Deus. A religião, ela sempre opera nessa premissa, né? A religião humana. Se eu me comportar, se eu for bom, se eu seguir as regras, Deus me aceita. Mas o Sermão do Monte é o oposto. Quê? É o oposto. Ele é o espelho que reflete o espírito de vida, o estilo de vida de quem já foi alcançado, transformado e aceito pela graça de Cristo, né?
No Antigo Testamento, Moisés subiu ao Monte Sinai, no meio de trovões, fogo e fumaça, para descer trazendo uma lei escrita em tábuas de pedra rígida, uma lei que dizia: faça isso e viverás, literalmente, mas que não dava ao homem o poder de cumpri-la. Agora, no Novo Testamento, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, sobe ao Monte das Bem-aventuranças, mas ele não traz trovões para assustar o povo, ele se senta na grama, com a brisa do mar batendo nas suas costas, ele escreve, ele começa a escrever ali a lei não em pedras, mas nas tábuas da carne dos nossos corações, conforme a Bíblia fala sobre isso tão bem. Moisés trouxe um código de conduta, Jesus trouxe uma nova constituição para nós. Se você né? Você na sua vida, na sua profissão, na sua casa, naquilo que você é responsável, ou de repente no ministério, né? No meio dos desafios, preste atenção nisso. O que Jesus vai ensinar aqui, ele destrói completamente o manual de sucesso do mundo moderno. Ele vai pegar a pirâmide do poder humano e vai virar de cabeça para baixo. Vai virar completamente de cabeça para baixo. Jesus abre os seus lábios e a primeira palavra que ecoa no monte é uma repetição cadenciada, um ritmo poético, algo que prende a sua alma, o seu coração, o seu espírito. E ele começa a declarar: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Olha, quanta alegria há nisso, quanto poder há nisso. Perdi um aqui, mas vamos. Quanto poder há nisso. E para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa mergulhar no idioma original, no grego aqui, né? A palavra grega da nossa Bíblia, como bem-aventurados, é Macários, o escândalo de Macários. Hoje em dia a gente banaliza a palavra abençoada ou feliz, né? A gente compra um carro novo e a gente, né, celebra com toda razão, somos abençoados. Nós conseguimos uma promoção no trabalho, com certeza, somos abençoados, ficamos felizes, mas no final a gente acaba atrelando a nossa felicidade ao nosso círculo de preocupação, aquilo que as circunstâncias ou que o dia a dia nos dão, ou até mesmo o nosso esforço nos traz. Mas na filosofia grega, né, de Aristóteles, de Platão, essa palavra Macários era uma palavra técnica quase intocável. Ela era usada para descrever, na mitologia grega, os deuses no Monte Olimpo. Por quê? Porque os deuses tinham uma vida que os mortais não podiam alcançar. Olha só, os mortais não podiam ter essa vida. Eles não ficavam doentes, os deuses, eles não passavam por crises econômicas, eles não sentiam luto. Macário descrevia um estado de alegria profunda, uma plenitude inabalável e imune às tempestades da vida. Era a felicidade que não dependia das circunstâncias, do saldo bancário, da aprovação social, do crescimento de carreira. Não dependia disso. Não dependia do maridão acordar de manhã e fazer um breakfast para a esposa. Não dependia disso. E aqui está o escândalo absoluto do Evangelho. Jesus olha para uma multidão de, vamos dizer assim, em palavras mais diretas, camponeses explorados pelo Império Romano, pescadores exaustos, pessoas doentes, cobradores de impostos que eram odiados na época, e ele diz: vocês podem ser macários. Jesus ele vem e uma das primeiras coisas que ele faz é que ele democratiza a alegria divina.
o mundo, ele nos ensina que a felicidade é um resultado de adquirir algo que não temos, mas Jesus ensina que Macários, que a bem-aventurança, é o resultado de nos tornarmos quem fomos chamados para ser nele, através de uma identidade ancorada nos céus, a presença de Deus enraizada em Jesus. Se a sua alegria, e aqui eu vou dar um pequeno parênteses, tá? Se a sua alegria sobe e desce de acordo com as aprovações ou reprovações que você recebe no trabalho, se a sua paz oscila de acordo com o humor do seu chefe, ou com a social, o quanto aceito você é, vamos botar aí uma coisa bem tradicional hoje em dia, que não, talvez não afete tanto aqueles que têm um pouquinho mais de idade, como eu, né? Mas os likes nas redes sociais, né? Quantos adolescentes hoje estão colocando a sua saúde mental em risco por causa de uma aceitação social que é baseada num balão de nada, né? O Nathan, que está aqui, cuidando dos Rockets, ele sabe disso muito bem. A esperança, a alegria e a paz, elas estão muito baseadas para um adolescente na forma com que eles são aceitos, na forma com que eles são vistos. E isso, na verdade, quando vem com relação à mídia social, não tem nada ali. O Macários de Jesus, ele vem de uma forma diferente, porque tudo isso vem de uma forma, é uma alegria barata e temporária, mas o Macários de Jesus é uma âncora de chumbo no fundo do oceano. A superfície, ela pode estar sofrendo um furacão, mas a base da alma permanece inabalável. Por que permanece inabalável? E parênteses vem aqui. Não é que você não vai sofrer, não é que você não vai ser abalado, mas você não vai... A sua árvore, a sua raiz, ela está plantada tão profunda, o seu barco, a sua âncora é tão grande e segura que não vai desmoronar. A sua casa não estará sobre a areia, mas estará sobre a pedra forte, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Jesus, ele começa, né, Mateus 5:3, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E enquanto eu escrevi esse livro, eu fiz um estudo bem profundo sobre isso, né? Jesus, ele estabelece que a verdadeira felicidade, né, a primeira condição, né, ele estabelece a primeira condição para que nós cheguemos a esse Macários, ele vai direto no nosso ego. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na língua grega existiam duas palavras para descrever a pobreza, tá? A primeira era pênis, P-E-N-E-S. Era o homem pobre, mas que trabalhava duro para colocar um pedaço de pão na mesa, tá? Isso aí é a primeira pobreza, né? A pessoa não tem, a pessoa está trabalhando, a pessoa está naquele dia a dia, né? Parece muito com o que todos nós vivemos, né? A gente trabalha tudo para botar o pão na mesa. Ele era o proletário, né? Trabalho braçal, ele não tinha muito luxo, mas tinha seu orgulho, a sua força, a sua independência. A segunda palavra, no entanto, é pitochos. Pitochos, o mendigo. Olha só. Pitochos era o mendigo absoluto, aquele que estava encolhido em um canto escuro da rua, com o rosto no chão, que não tinha sequer forças para trabalhar e dependia inteiramente da misericórdia e da esmola de quem passasse. Adivinha qual foi a palavra que Jesus usou? Essa mesmo. Ele usou pitochos. Bem-aventurados os pitochos de espírito. Nós somos um povo que valoriza o esforço, não é verdade? Eu valorizo demais, porque eu sei o quanto eu trabalhei e o quanto eu trabalho. O brasileiro, né, a gente tem até um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem nunca pensou nesse ditado? Quando acordava de manhã para ir, ou acorda de manhã para ir trabalhar, não é brasileiro. Se alguém for pegar um visto
para o Brasil, no consulado brasileiro, um gringo, e ele falar esse provérbio, o cara nem pergunta mais nada. Se falar esse ditado, o cara já carimba o passaporte. Pode ir. Você já sabe de tudo. Deus ajuda quem cedo madruga, é isso aí, é isso que a gente quer. A pessoa já chega ali, já está no, né? Uma outra coisa que a gente se orgulha bastante é a nossa capacidade de dar um jeito, de sobreviver, de lutar, né? De estudar até de madrugada para passar numa prova, de trabalhar em 2 empregos se for necessário. Nós gostamos da figura do trabalhador, né? Daquele que está carregando o peso ali na imagem que está ali. Pessoa que sobrevive do próprio suor. E não é uma imagem ruim, tá, gente? Eu não estou falando mal disso aí, não. Eu não estou comparando, não. Preste atenção no que eu vou falar. A gente se orgulha, e não é ruim de se orgulhar, de trabalhar duro, de fazer o certo, de acordar cedo, de estudar até tarde, de correr atrás, né? Porque Deus não nos chama para ficarmos confortáveis o tempo todo. Mas Jesus diz que na economia da salvação e da graça de Deus, o seu esforço próprio é inútil. Pobreza de espírito é chegar diante do Rei do Universo e dizer: Senhor, eu não tenho méritos, eu não tenho currículo, eu sou moralmente falido, tudo que eu tenho são as minhas mãos vazias, estendidas para a tua graça. Só isso, nada mais. Se você está no ministério, vamos lá, vamos colocar você numa situação legal. Imagina que você está liderando, vamos lá, 100 pessoas, 150 pessoas, e de repente você se vê diante de um desafio gigantesco, né? Você precisa pagar uma situação muito cara. E aí você começa a se sentir esmagado, pesado, não tem o que fazer. A carne ela começa a falar alto para você usar algumas técnicas de manipulação, pressionar o povo, confiar na própria oratória, confiar no próprio carisma, e isso é um pouco de arrogância do seu espírito, né? A pobreza do espírito seria aqui fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, esse ministério é teu, é o Senhor que está liderando, esse projeto não cabe no meu braço. E deixa eu te contar uma coisa: Deus nunca vai te dar algo que você pode carregar. Nunca. Ele vai sempre te dar algo maior do que você pode carregar, porque aí ele vai te levar a um lugar de dependência dele. É você falar para ele: Senhor, eu sou um mendigo da tua provisão, só o Senhor pode abrir as portas dos céus. Nós não daremos um passo se o Senhor não for. A falência da força humana, quando nós aceitamos ela, é o pré-requisito para a provisão divina. Se você está no mundo corporativo, no estudo, você está se submetendo a processos rigorosos, talvez tentando, vamos dizer, validar ou ter alguns documentos validados, ou tirar um visto através de fazendo, né, estudando. E aí tem rejeições, tem coisas burocráticas na sua frente, e o seu orgulho ele te fala: eu preciso ser autossuficiente, eu não posso pedir ajuda. Mas a pobreza de espírito, ela permite que você seja vulnerável, que você reconheça as suas limitações intelectuais, que você busque alguém para te aconselhar, que você confesse os segredos aos seus irmãos, que você dependa totalmente do favor de Deus em cada etapa do processo. É isso que Jesus está nos chamando a fazer, a depender totalmente dele, a depender, um lugar de dependência. E aqui vai a segunda chave dessa palavra. A segunda chave é o consolo daqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa. A palavra aqui do choro é pentein. Está aqui no nosso slide. Não é choro de quem perdeu dinheiro ou a tristeza natural de uma frustração diária, é a palavra usada para o luto mais profundo, lamento pelos mortos.
É um choro que dilacera o peito e não pode ser escondido. Mas por que os cidadãos do reino estarão chorando? Chorando? Por quê? Eles choram primeiro, isso aí está no meu livro, por causa dos seus pecados, dos seus próprios pecados. Enquanto o mundo racionaliza os seus erros, foi só um deslize, todo mundo faz isso no meu setor, é o mercado, é assim que acontece. O discípulo de Cristo tem um coração partido pela sua própria propensão ao orgulho. Em segundo lugar, por que os bem-aventurados choram? Choram pelo estado do mundo. O mundo está decaído. Pensa na realidade de quem trabalha, né? Como eu, na área da saúde mental, onde as pessoas estão devastadas, derrotadas, destruídas, sem esperança. E eu tenho semanalmente a oportunidade de trazer uma palavra para aqueles que trabalham junto comigo, e eu tenho batido muito na tecla da palavra esperança, né? Tenho falado com eles, nós somos carregadores de esperança para o mundo, mas se nós mesmos perdermos a esperança e nos deixarmos levar pela tristeza e o abatimento daqueles que estão ao nosso redor, a gente vai perder a paixão e o fogo pela nossa missão. O nosso chamado é trazer, é levar Jesus até as pessoas, é levar esperança até as pessoas, é levar a paz que excede todo o entendimento até as pessoas. O segundo passo é chorar por aqueles que estão perdidos. É chorar. Existem tantos relatos de abuso, de vício, de depressão crônica, de famílias destruídas. A reação humana normal é criar uma armadura de cinismo. Eu não vou me importar, senão eu fico doido. Jesus diz: não faça isso. Deixe o seu coração quebrar pelo que quebra o coração de Deus. Deixe o seu coração ser quebrado por aquilo que quebra o coração de Deus. Nesse mês que se passou, eu tive uma luta muito grande por um cliente que ia ser colocado na rua, mesmo sendo não tendo habilidade nenhuma de, né, a palavra agora me falta, mas ele não tem capacidade física, mental de se cuidar. E a pessoa que estava cuidando, na instituição que estava cuidando dele, simplesmente falou: essa pessoa vai sair e acabou, eu não quero saber, o que vai ser dela é problema dela. Eu tive uma discussão assim, catastrófica, muito grande com essa pessoa, e eu falei para essa pessoa, eu falei: cara, eu dediquei a minha vida para dar suporte a pessoas, para ajudar as pessoas. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí nesse lugar. Se você perdeu o seu coração, se você perdeu a sua paixão, se você perdeu a sua época, ah, se você perdeu a sua, como que fala? O seu coração para cuidar das pessoas, como? Como? Que você está no lugar onde você está? Como? Você precisa dar suporte às pessoas. Ah, Deus não te dá algo que você não possa suportar. O Carlos está falando. Carlos, é verdade. Junto com as situações, isso nós precisamos aprender. Eu tive que aprender na minha vida, você precisa aprender na sua. As situações da vida, elas muitas das vezes trazem um sabor amargo, que muitas das vezes nos trazem para baixo, mas é quando nós aceitamos que só Deus pode trazer a libertação, só Deus pode fazer, e nós nos colocamos diante dele em humildade, pedindo a ele que nos ajude, ele vem com a mão dele, ele vem com a direção dele. Muitas das vezes a situação não muda, mas quando você coloca seus joelhos no chão, você não será o mesmo quando você levantar. Você não será o mesmo. Você não será o mesmo. Quando você tem a coragem de lamentar o caos moral e a dor da humanidade, a promessa de Jesus se cumpre. Vocês serão consolados. A palavra consolo aqui é paracleto.
E não é um tapinha nas costas, é o próprio Espírito Santo, o Consolador, vindo para o lado a lado, te dando forças sobrenaturais para continuar lutando contra as trevas sem ser consumido por elas. O cinismo, ele mata a sua alma, mas o choro divino te conecta ao coração de Cristo. Queridos, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que eu chorei diante de Deus? Qual foi a última vez que você se deixou quebrantar diante do Pai? Qual foi a última vez que você se deixou quebrantar diante do Pai por algo que quebra o coração de Deus? O Carlos está com algumas perguntas, depois a gente vai para as perguntas, Carlos, mas segura elas aí, a gente conversa. Ah, quando? Quando? Quando foi a última vez? Nós precisamos reconectar os nossos corações, nós precisamos. E aqui o versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, o manso vai herdar a terra. Olha só, o slide está muito legal. Tira um tempinho enquanto eu bebo uma aguinha, por causa da minha voz, ainda está ruim, para dar uma olhada no slide. O Império Romano, ele valorizava muito os gladiadores, os generais implacáveis, os césares. Para Roma, a mansidão era o comportamento dos escravos, dos perdedores. E hoje, o mercado de trabalho muitas das vezes pensa da mesma forma. O mantra é: seja agressivo, destrua a concorrência, grite mais alto na reunião. Mas a palavra que Jesus usa para manso é praus. E a exegese dessa palavra muda tudo que você entende sobre liderança. Na Grécia Antiga, o Aristóteles definiu praus como o equilíbrio perfeito, o caminho do meio. E deixa eu te contar uma história sobre Aristóteles, provavelmente você sabe, mas é muito interessante. O Aristóteles, ah, espero que não esteja confundindo os filósofos, mas eu quase tenho certeza que é ele. Ele era casado com uma mulher que era muito estressada, e ela era muito má com ele também. Ela xingava ele, ela falava tudo de ruim para ele, ela gritava com ele, ele chegava em casa, ele sentava e ele ficava numa situação diante daquilo que estava acontecendo, de paz completa, no sentido de não reagir, de manter a serenidade, de manter a voz baixa. E ela gritou, 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 até que um dia ela teve um estresse tão grande naquela situação que ela faleceu. Ah, e o Aristóteles, ele falava sobre isso: praus, o equilíbrio perfeito, o caminho do meio, a pessoa que fica com raiva no momento certo, pela razão certa, pelo tempo certo, e que nunca fica com raiva pelo motivo errado. É um balanço, mas isso era ele, tá? O termo militar para um garanhão selvagem, um cavalo selvagem que foi capturado nas planícies e treinado pela cavalaria. Pense na mensagem de um cavalo de guerra: uma tonelada de puro músculo, tonelada é muito, né, gente? Mas capaz de esmagar o crânio de um inimigo com um coice, capaz de correr muito rápido. Ele é a definição do perigo e do poder bruto. Mas após o treinamento, aquele imenso poder dele está inteiramente rendido ao freio da sua boca. Ele está adestrado. Ao menor toque das rédeas do cavaleiro, o garanhão para. Ele ataca quando mandam atacar, ele recua quando mandam recuar. Ele não perdeu uma gota da sua força, mas agora a sua força está sob controle. Sobre controle. E pensa nisso aí. Pensa numa dinâmica na sua casa. Convive com as crianças, quando seus filhos testam os limites da sua autoridade, né? Quando eles têm uma energia incansável, como o meu filho de 5 anos, e
E a gente acaba ficando irritado com aquilo. O instinto humano é falar mais alto, é tentar fazer com que eles façam aquilo que você quer, tentar forçar aquilo ali de qualquer jeito. Para! Eu costumo brincar, né? Quem nunca deu um grito de para em casa, que joga a primeira pedra, especialmente com criança, não é verdade? Mas a mansidão é você ter a força física, a autoridade paterna e o poder das palavras para completamente acabar com o argumento daquela criança, mas você escolhe deliberadamente refrear essa força, abaixar a altura nos olhos dela, né? Manter a voz calma, corrigir com amor, com graça e com firmeza também, né? O homem que não domina o seu próprio temperamento é um escravo das suas próprias emoções. A pessoa, né? Falando o homem, a mulher, que não dominam o seu próprio temperamento, são escravos da sua própria emoção. No trabalho, é quando você senta em uma reunião e um colega acaba. Eu não sei se vocês já trabalharam com gente assim, cara, mas eu já vi tanta gente fazer isso. E olha, vou te falar uma outra coisa, não é só no trabalho, não, tá? O meu trabalho nos últimos, cara, não, 15 anos foram na igreja. Tempo integral como pastor. Agora eu estou trabalhando na área da saúde mental e servindo como voluntário na Lagoinha, como pastor. Mas o cara rouba os créditos daquilo que você fez. Ele pega para ele como se ele tivesse feito. A força descontrolada, ela bate na mesa, ela briga, ela acusa, ela aponta o dedo. Agora, a mansidão respira fundo, pede a palavra no momento certo e com elegância, com a autoridade, com integridade, mas também com firmeza. Pontua a verdade dos fatos sem assassinar o caráter da outra pessoa. Isso é maturidade, tá? Como eu falei no início do curso, nós estamos trabalhando na mesma linha de que Jesus ele cresceu em graça e em verdade diante de Deus e diante dos homens. Um dos pontos importantes na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo, é que nós tenhamos essa maturidade, desenvolvamos essa maturidade, não só na nossa interação para com Deus, mas na nossa interação um para com o outro. Um para com o outro. Eu estou aqui tentando pensar numa situação que já aconteceram várias comigo, sem, né, ah, nesse quesito. Por exemplo, eu trabalhei com outro pastor na África do Sul, e pensa numa pessoa descontrolada. A pessoa gritava, a pessoa fazia escândalo, a pessoa queria pegar tudo à força, uma pessoa muito imatura, né? Um pouco jovem, mas muito imatura, muito imatura. Era tudo sobre essa pessoa. Até que um dia a gente começou um ministério na África do Sul começamos, tinha um grupo de GC, e aí foi crescendo, 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 a gente acabou tendo quase 15 GCs, e aí ia virar um culto específico, o culto da noite, a gente ia fazer um culto mais contemporâneo. E aí, dentro da posição desse cara, ele chegou para mim e falou assim, não, eu que vou fazer o culto, né? Eu que vou... Eu falei, mas peraí, vamos conversar aqui, peraí. Esse ministério aqui, né, a gente já está aqui há 3, 4 anos construindo, batalhando, e aí você pega tudo e você que faz do jeito que você quer, sem perguntar nada. Eu acho que não está certo. Aí ele gritou comigo, não sei o quê, depois voltou e pediu perdão. No final das contas, eu deixei, a gente acabou mudando de cidade não muito tempo depois, mas tem muita gente assim, tem muita gente que acha que a vida, que o ministério, que o trabalho, que a casa, que tudo tem que girar de acordo com o que a pessoa quer. A pessoa não tem, não dá liberdade para ser confrontado, então não cresce. A pessoa não dá liberdade para crescer,
não dá liberdade para os outros crescerem, é difícil estar ao redor dessa pessoa. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, gente, mas talvez alguém saiba. É muito difícil ficar perto dessa pessoa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que assassina a reputação dos outros através de fofoca, né? É terrível, é muito difícil. A pessoa não tem a mansidão, é a palavra. Jesus foi muito manso, ele foi a personificação do Praus. Ele tinha o poder para convocar 12 legiões de anjos e pulverizar Roma, pulverizar os fariseus, destruir o Império Romano inteiro com uma palavra, mas ele foi como uma ovelha muda para um matadouro. Morre, né? Se morrer não tem vida. Temos que morrer para nós mesmos, para que a vida de Deus se manifeste em nós. O poder infinito, o poder de Deus que criou o universo, contido pelo amor infinito, para realizar o plano de Deus. Pensa nisso. O amor, o poder infinito foi contido pelo amor infinito. Esse poder infinito, e muitas das vezes pessoas querem posições de autoridade, posições de influência. Deixa eu te dizer uma coisa, no reino de Deus, o caminho é a humildade, a pobreza de espírito, aqueles que choram. E aqui a terceira coisa que Jesus fala é a mansidão. É o poder infinito contido pelo amor infinito para que outros sejam servidos. Você entende o propósito, não é sobre você, não é sobre você. É uma promessa gigantesca, né? O agressivo pode até conquistar o escritório, mas o manso vai herdar a terra. O domínio final, o delegado que dura para a eternidade, pertence àqueles cujo caráter é moldado pelo rei, é moldado pelo rei. E nós estamos falando de algo muito forte, de algo muito forte mesmo, de algo muito, muito, muito forte, que é a questão do impacto público do caráter privado. Nós estamos falando do caráter invisível do discípulo. A mansidão, o choro pelo pecado, pobreza de espírito, essas são qualidades internas, acontecem no secreto da alma. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi desenhado para ser só um projeto particular. A fé, ela é genuína e ela é pessoal, mas ela nunca é privada. Jesus, ele olha, vamos ler, eu vou ler rapidinho aqui, Mateus 5, 13 e 14. Jesus olha para a multidão e fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, ao colocá-la no lugar apropriado, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. A gente lê isso hoje, a gente acha bonito, né? Mas para a audiência original lá, isso foi um choque de responsabilidade. Jesus não disse, vocês devem ser o sal. Ele não disse, eu espero que vocês se tornem a luz. Ele usou o verbo no presente do indicativo, vós sois. Algum professor de português aí? Me ajuda aí. Essa é uma declaração de identidade, de identidade. Se a igreja não está influenciando o mundo, não é porque o mundo é muito forte, é porque a igreja se esqueceu de quem ela é. O mundo é o oceano, o navio precisa estar no oceano, mas no momento em que o oceano entra no navio, nós afundamos. Nós afundamos.
Essa metáfora do sal, ela é muito interessante. Hoje, quando a gente pensa em sal, a gente pensa na mesa de jantar, na refeição, né? Na salada, a, na picanha na brasa, né? Tem até gente que tem problema de pressão alta, não pode, né? Tem que cuidar. Cuida da sua saúde, gente. O sal, hoje ele é barato, você tem em abundância, mas no primeiro século, cara, não era não. Era uma das mercadorias mais valiosas do planeta. Os soldados romanos, às vezes, recebiam parte do seu pagamento com sal, com bolsa de sal. E aí daí que vem a palavra salário, né, do latim salarium, vem do sal. Mas a função principal do sal no mundo antigo não era o paladar. Alguém sabe qual era a função principal do sal no mundo naquela época de Jesus? Um, Alguém que sabe me dá uma força aí. Alguém sabe? Não. Eu fiz uma escola, moeda de troca, sim, Rafa. Moeda de troca, verdade, mas o que mais? Era moeda de troca, era parte, né? Porque era algo precioso. Eu fiz um curso de churrasqueiro. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante. Os Era bandeirantes. conservar, não era? Oi? Conservar. Conservar, Zami, isso aí, conservar. Exatamente. Eu fiz um curso de churrasqueiro. No curso, eles falaram da história do sal, na história do churrasco brasileiro, especificamente. Os bandeirantes portugueses estavam aqui no Brasil, abrindo a floresta, caçando para comer. Mas o que acontecia? Caçava, cortava, né? Mas a carne tinha muito pouco gosto. O que eles começaram a fazer? Alguém tem uma ideia? Os cavalos lá, tá, né? Todo mundo tendo que carregar a caça, não podia levar muito por muito tempo, então tinha que matar e comer rápido porque estragava. O que eles faziam para manter a carne sem estragar? Você sabe o que eles faziam? Colocavam nas costas do cavalo. Olha só, olha que coisa interessante. E ali nas costas do cavalo, o suor do cavalo, meio nojento, né? Mas nas costas do cavalo, o suor salgava a carne e segurava a carne para não estragar por mais tempo, né? Ele preservava. No mundo sem geladeira, sem refrigeração, calor escaldante do Oriente Médio, pedaço de carne deixado ao ar livre, né? Apodrecia rapidinho. A única maneira de impedir que a carne fosse consumida pelas bactérias, pelos vermes, era esfregar ela com um punhado de sal. O sal penetrava nas fibras da carne, queimava as bactérias e interrompia o processo de decomposição. E aqui vem o diagnóstico de Jesus, né? Aqui vem o diagnóstico de Jesus. Desculpa, minha voz está falhando. Quando Jesus diz a você, vocês são o sal da terra, e está fazendo um diagnóstico muito grande sobre a condição da humanidade. Ele está dizendo a sociedade humana, a cultura, a política, as artes, o mercado de trabalho, quando deixados à própria sorte, são como um pedaço de carne no sol. Eles tendem naturalmente à decomposição moral, à corrupção e à morte. Se você trabalha em um ambiente corporativo onde a mentira é o padrão, onde os colegas puxam o tapete um dos outros, a tendência daquele ambiente é apodrecer. O que o cristão faz? Ele reclama? Ele se isola? Não. Ele é um agente preservador. Ele é um agente preservador. No Brasil, nós temos um ditado muito sábio: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O sal não faz barulho. Você não ouve o sal gritando quando é colocado na carne. Ele age silenciosamente através da influência. Pensa na profundidade do trabalho, vamos lá, de uma pessoa que está trabalhando com pessoas em situação de risco, né? Você está ali e aquela pessoa
está cheia de trauma, está cheia de dificuldade, cheia de coisas dentro dela, mas ali você está ali demonstrando a sua compaixão, dando comida para aqueles que estão com fome, ouvindo aqueles que estão chorando, abraçando. A sua presença, o seu ouvido, a sua integridade, a sua oração, elas interrompem a podridão do desespero. Mas aqui que está o alerta de Jesus: se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, se não for para lançar fora, se pisado pelos homens. Sal puro, cloreto de sódio, nunca perde o sabor. Mas o sal daquela região era frequentemente extraído do Mar Morto e vinha misturado com gesso e outras impurezas. Se ele fosse exposto à umidade, o sal verdadeiro era lavado e o que sobrava era apenas um pó branco, sem gosto, né, que os homens jogavam nas estradas para ser pisado mesmo. E é assim conosco, né? Um cristão que se mistura tanto com a cultura a ponto de se tornar igual a ela, perdeu a utilidade no reino. Se não há diferença entre o seu padrão ético e o padrão ético do seu colega ateu, você se tornou insípido, né? Completamente insípido. Você não tá sendo sal. Ele está falando aqui também: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Enquanto o sal trabalha de forma invisível para impedir a podridão, a luz trabalha de forma visível para dissipar a escuridão, né? E isso é muito forte. Isso é muito forte, porque nós somos chamados para sermos uma candeia, não debaixo da cama. Nós somos chamados para iluminar, para caminhar, e aonde a gente for, aonde a gente passar, levar a luz de Jesus, levar o coração de Jesus, né? Depois que a gente estabelece essa missão como sal e luz, Jesus ele continua falando com uma das declarações mais fortes sobre o Novo Testamento. Ele fala sobre a lei de Moisés, versículo 20 em Mateus, diz assim: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Agora imagina, os fariseus e os mestres da lei eram os caras da época. Imagina o silêncio da multidão. Os fariseus estavam ali, né? Se a justiça deles, né, eles estavam ali disciplinados, rigorosos, se a justiça deles não era suficiente, quem poderia ser salvo? Jesus, então, começa a dissecar os 10 mandamentos, mostrando que a lei de Deus nunca foi apenas sobre o comportamento externo, mas sobre a motivação interna. A religião, ela foca na folhagem da árvore. Jesus, ele vai com o machado até a raiz. Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. A palavra raca é um termo aramaico que significa literalmente a cabeça vazia, cabeça oca. Mas o peso emocional da época era como alguém estivesse cuspindo no rosto do outro. Significa olhar para alguém e tratar a pessoa com desprezo absoluto, como se aquela vida não valesse nada. E Jesus está equiparando esse desprezo interno ao assassinato físico. O assassinato é apenas a externalização final do que o coração já havia matado, né? O irmão ali no altar de desprezo. Olha só, olha que coisa forte, né? Jesus está elevando essa situação quase para um lugar impossível para fazer dentro da religião, sem depender dele. Mas não, ele não quer nos esmagar, ele quer que nos levar de volta à primeira bem-aventurança. Quando você lê o Sermão do Monte, por que e até vê em você que o seu ódio secreto é como se fosse homicídio,
que a sua cobiça mental é adultério, que a sua autossuficiência é destruída, você cai de joelhos, cara, e fala: Senhor, eu sou um mendigo espiritual, eu preciso de ti, eu sou um mendigo moral, eu preciso de ti, tem misericórdia de mim. A lei esmaga o nosso orgulho para que a graça possa reconstruir em Deus. Você é tão imperfeito que Jesus precisou morrer por você, mas você é tão amado que Jesus teve a alegria de morrer por você. É desse lugar de amor e dependência profunda que nós passamos a agir não como fariseus julgadores, mas como o sal que cura e a luz que guia. Aleluia! Jeremias 17:9, né? Fala assim: o enganoso é o coração, não é verdade? A gente precisa ter cuidado com o perigo do ponto cego espiritual. Ah, Jesus, ele nos chamou para ser esse sal, essa luz, ele levou o padrão de ética, não apenas para que o que as nossas mãos fazem, mas para que o nosso coração está cheio no lugar secreto. E aqui reside o maior perigo da nossa vida, que é o obstáculo número 1 para a transformação, que é a ilusão da autojustificação. Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir a Bíblia aqui, Jeremias 17:9, se eu não estou enganado. Está dizendo assim lá, peraí. Está abrindo. Coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha aí. Quem o conhecerá em uma outra tradução? Nós somos mestres absolutos na arte de autodecepção. Nós temos uma facilidade terrível de racionalizar os nossos pecados, enquanto a gente exige o peso máximo da lei para o pecado dos outros. Se você parar para pensar na sua dinâmica do dia a dia, se o meu colega de trabalho explode em uma reunião, eu digo que ele tem um problema grave de caráter. Se eu explodo na mesma reunião, eu digo que eu estou passando por uma semana muito estressante. Você percebe a hipocrisia? Claro que você percebe. Nós nos julgamos muito pelas nossas boas intenções invisíveis, mas a gente exige que o mundo nos julgue apenas pelas nossas melhores ações. A gente tem aquele ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? E no nosso dia a dia, em casa, na igreja, no trabalho, a cegueira voluntária é o primeiro passo para a ruína. Você não pode consertar um problema que você se recusa a admitir que ele existe. Toda pessoa, todo pai, todo profissional, todo líder possui o que a gente chama de pontos cegos, áreas que são tóxicas, de fraqueza, de orgulho, que você mesmo não consegue ver. Você não tem clareza para ver. E o seu ponto cego, o meu ponto cego, é o playground do inimigo. E para a gente destruir essa cegueira, é alinhar o nosso coração no sermão da montanha, que a gente só fez 3 ali, né? Mas tem mais. A gente fica aqui a noite toda. Nós vamos utilizar a ferramenta prática dessa semana. A gente foi buscar no RH de novo, de uma das organizações de mais alta performance do mundo, uma métrica que é chamada avaliação de feedback 360. Alguém já ouviu falar dessa aí? Avaliação de feedback 360. Espelho da verdade. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Essa vai mostrar o espelho. O modelo de gestão mais antigo do século passado, feedback era vertical, tá?
de cima para baixo. O chefe sentava com o funcionário, uma vez por ano, prancheta na mão, dizia o que ele estava fazendo de errado. Mas aí, principalmente nos últimos 15 anos, né, 20, 15 anos, a ciência, né, ao redor da gestão organizacional percebeu que isso aí criava ditadores, né? Um líder podia estar batendo todas as metas financeiras, agradando a diretoria lá no topo, mas enquanto ele fazia isso, ele estava destruindo a saúde mental de todos ao seu redor. E aí não durava, não dura. A pessoa é egocêntrica, ditadora, né? Não consegue. Você já viu um líder assim na igreja? Eu vou deixar a pergunta no ar, porque eu já vi vários. Aí é difícil, é algo que eu olho no espelho constantemente para mim mesmo. A avaliação 360 mudou as regras do jogo. Ela coleta dados não apenas do seu chefe, mas dos colegas do mesmo nível, dos seus pares, dos seus subordinados, dos seus clientes, de todas as pessoas. Ela cria um mapa esférico de 360 do seu comportamento real. Ela não mede o que você diz que faz nas redes sociais, ela mede o impacto que você causa no ecossistema ao seu redor. Como eu gostaria que isso fosse mais tratado de uma forma melhor, que a gente usasse mais coisas desse tipo, né? Na maneira como a gente lidera, na maneira como a gente vive. Mas hoje a gente vai aprender. Anota aí, segura aí, que hoje a gente vai. Ups, quase caí aqui da cadeira. Estou tão empolgado que quase caí. Nós vamos pegar essa ferramenta corporativa, a gente vai batizar ela, tá? Por isso que eu estou com a minha camisa do batismo aqui. Vamos batizar essa ferramenta. O nosso CEO não é um acionista, ele é Cristo. E as nossas métricas de desempenho não são margens de lucro, são as bem-aventuranças que acabamos de falar sobre ela. E a aplicação é dessa seguinte forma: a autoavaliação, você está vendo ali no slide. Primeiro, você vai se trancar no seu quarto, em oração. Oh, Jesus, me ajuda. E dar uma nota a você mesmo, de 1 a 10, em 3 áreas específicas da sua vida. Está anotando aí? Você vai se trancar no quarto, né? Vai se dar uma nota, você vai orar, de 1 a 10 em 3 áreas. 1, a mansidão. Poder sob controle. 2, misericórdia, compaixão pelos que falham. E 3, a sua integridade, ser a mesma pessoa no público que você é no secreto. Será que a gente passa no teste? Qual é a nota que a gente precisa tirar? Não vou dar nota não, gente. Esse é o momento da gente chegar e se olhar no espelho. Momento de arrependimento. Momento de arrependimento, queridos. Por isso que a gente está aqui. E aqui vai uma pergunta cativante para você. Você vai entregar, não, desculpa. Vamos lá, seleção do juízo. Você vai escolher 3 pessoas. Ai, meu Deus. Escolher 3 pessoas, gente. Presta atenção. Não escolhe a pessoa que vai te bajular, que vai afagar o seu ego. Escolha 3 pessoas da sua confiança, mas que tenham coragem de falar a verdade, ainda que fira o seu coração. De preferência, se você estiver liderando um ministério, alguém que você está liderando, alguém que trabalha do seu lado com você, ou alguém que está no seu dia a dia com você. Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido, pergunta para uma pessoa que convive mesmo com você, pergunta para o seu irmão. Pergunta essas 3 coisas, tá? Anota que eles vão te dar. Você vai entregar a elas essas 3 palavras: mansidão, misericórdia e integridade. Você vai falar: mansidão é o poder sob o controle, misericórdia é a compaixão pelos que falham, e a integridade é ser a mesma pessoa no público e no secreto, tá? E você vai pedir para essa pessoa ser brutalmente honesta. Eu quero crescer em Cristo. De 1 a 10, como você avalia o meu comportamento real nessas áreas? Onde estão os meus pontos cegos? E para fazer ainda melhor com vocês,
Eu sei que eu vou receber uma resposta clara e direta. Minha esposa é excelente em dar feedback. Especialista. Mas muito bom. Muito bom. É muito, muito crescimento com ela. Eu cresci demais com ela. Demais, demais, demais. Né? É melhor você ser ferido com amor, uma palavra da verdade que te leva ao arrependimento, do que ser bajulado com ódio e mentira e veneno escorrendo da boca. Todos os líderes, todos os pais, todos devem fazer isso. Eu vou colocar no grupo, tá? A nota da avaliação. Eu não vou falar nada, só vou colocar a nota, tá? O que ela vai falar de mim. E aqui, como que essa pessoa vai avaliar nosso comportamento real nessas áreas, aonde estão os nossos pontos cegos. E você vai comparar as suas respostas com a resposta das pessoas que você perguntou. Ai, se você acha que é um 9 misericórdia, mas tem gente achando que tá te dando 4, seu espelho rachou. A máscara da bondade caiu. E é exatamente nessa rachadura que a luz da graça de Deus vai poder entrar para te curar. Amém? A teologia se torna vida quando colide com o seu relógio de ponto. Como que essa auditoria de caráter se manifesta no seu desenvolvimento profissional? Vamos ver aqui rapidinho. 3 cenários no mundo corporativo. Tem a síndrome do brilhantismo tóxico. Pensa num analista técnico de uma grande empresa, ele é brilhante, ele entrega os relatórios no prazo, ele domina o Excel, atende a lojista melhor até que o próprio gerente. Na autoavaliação, ele se dá nota 10 em integridade profissional e dedicação, mas quando ele aplica o 360, os colegas de mesa e todo mundo ao redor dão nota 2 a ele, na misericórdia e na mansidão. O que o feedback vai revelar aqui? Revela que ele está usando a sua alta competência como uma arma para humilhar os colegas ao seu redor, que não trabalham no mesmo nível de performance. Ele tem o que nós chamamos de brilhantismo tóxico. Jesus está dizendo para a gente, a sua excelência técnica não encobre a sua miséria relacional. Você não está sendo o sal que preserva, você está sendo o ácido que corrói o clima de todo mundo ao seu redor. Sem misericórdia, o seu talento é inútil para o reino. No mundo acadêmico, imagina a jornada, vamos lá, eu estou cursando um mestrado, vamos lá, vamos na minha. Mestrado em assistência social. E o processo é um funil de exaustão. Muitos livros, noites em claro, dormindo pouco, escrevendo, debatendo ideias. Hoje eu tive uma conversa cabulosa na universidade, na aula, difícil de conversar demais, porque é muita coisa, é muito self-reflection, né? É muito refletivo esse curso. Você precisa olhar para dentro do seu próprio preconceito. Então, assim, essa ferramenta, ela é muito boa, até para o meu curso também. Mas imagina, também ficar lidando com todo esse estresse, né? E a tendência natural é ficar irritado, e a minha esposa já me deu um feedback, você está estressado, você está ficando irritado, você não está dormindo direito, você está estudando demais, calma, vai dar certo, né? Então, eu já recebi um feedback ali nessa aí, né? E a minha pobreza de espírito está sendo encoberta pelo estresse, pela ansiedade de conseguir ler tudo, de entrar dentro do coração da matéria ali, né? E a realidade é a seguinte, cara, a busca por um diploma, por crescimento, não dá direito a ninguém de atropelar a dignidade das pessoas no caminho. E obviamente, eu não faço isso, jamais faria, mas a gente conhece tantas histórias de pessoas que não dão bom dia, né, aos outros porque se sentem melhores do que as outras. Eu li essa semana num livro que eu estou estudando, falando que quando a gente chama
uma outra pessoa de essa gente, a gente está roubando o respeito que aquela pessoa carrega. A gente está atacando a dignidade daquela pessoa. Essa gente é uma coisa horrível, mas quanta gente, pelo seu conhecimento profissional, pela sua posição de vida, não se acham dessa forma. Eu jamais serei dessa forma. Quando eu falo que estou fazendo um mestrado, não é para dizer que eu estou fazendo nada especial, é porque eu estou tão empolgado com isso, gente. Eu amo estudar. Isso é uma realização de um sonho para mim, né? Não pisem nas pessoas, queridos, não pisem, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso, né? É uma coisa muito ruim, né? Quem que você se torna quando você está sofrendo pressão? Isso é uma pergunta para mim nesse momento. E ah, o seu trabalho também, na sua casa, né? Tem toda uma relação, né? Qual é a misericórdia que você sai no seu coração todos os dias para as pessoas que que estão ao seu redor? E vamos fazer aqui um teste definitivo, aonde a máscara cai e o caráter fica. A família, quintal de casa. A gente já falou do sermão do monte, a ferramenta de feedback do caráter 360. Elas podem ser aplicadas no seu trabalho, nos seus estudos, a maneira que você lida com as pessoas. Ah, mas o Charles Spurgeon, né, ele tinha uma frase muito legal que eu acho que devia ser moldurada em todo lugar. Ele falou assim: a religião de um homem não vale absolutamente nada se ela não adoçar o seu próprio lar. Ai, eu nem posso falar. Tem coisas que eu não posso falar. Cuidem da sua casa, queridos. Jamais vou falar qualquer coisa de qualquer pessoa, é por isso que eu não. Mas assim, é muito fácil ir para a igreja com uma roupa bonita, com um discurso bonito, mas por dentro, as pessoas que estão ao seu redor estão adoecendo pela maneira com que você as trata. Cuide da sua família, Deus em primeiro lugar, mas a família vem depois, não é ministério, não é trabalho, sua família. A sua família, a sua prioridade não é a quantidade de dinheiro que você faz, a sua prioridade é o sorriso que você dá para sua esposa, é o carinho que você dá para o seu filho, é o tempo que você senta ao invés de ficar no telefone, é cuidar das pessoas ao seu redor, né? Como que fala? Ser crente de verdade, né? Não é testado no domingo de manhã, né? No púlpito. É na sua pobreza de espírito que é testado, é na sua mansidão, é na sua integridade, né? Na terça-feira de noite, quando você está com o controle remoto na mão, né? Hoje em dia nem é mais controle remoto, é no telefone, né? Ah, quando você tem que pagar as contas, quando a sua paciência está no limite, né? As pessoas que estão ao seu redor vão perceber, e ali é o tribunal mais implacável e preciso do mundo, porque não tem crachá ali, não tem título, não existe, não existe superioridade, né? Ah, tem aquele ditado brasileiro, né? Em casa de ferreiro, espira de pau. Essa desculpa é cultural, é horrível, né? Porque tem gente que é maravilhoso na rua, mas é ausente, é tóxico em casa. Jesus, através do Sermão do Monte, diz que no reino de Deus o espeto do ferreiro tem que ter a espada mais afiada e polida de todas. Como que isso funciona? Se senta na mesa de jantar, faz um feedback com as suas crianças. Eu vou fazer, gente, eu vou fazer. E eu vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer um vídeo, né? Não vou botar público, eu vou mandar no EBD.
aplicando o feedback 360 com a minha esposa e com as minhas crianças. Se você quiser depois compartilhar comigo sozinho, por favor, faça. Eu vou te ouvir, né, se eu puder te ajudar. Sentar com a minha filha de 10 anos, né, que está começando a formar as opiniões dela, questionar o mundo, e com o Judá, de 5 anos, é um vulcão de energia inesgotável, né? Aquela propaganda da bateria Duracell, da pilha Duracell, é ele, foi inspirado nele. Ai, perguntar, filhos, no que o papai precisa melhorar? Papai é manso quando você quebra uma regra, papai explode. Papai é misericordioso quando você chora. As crianças são os espelhos mais puros e implacáveis do nosso caráter. Elas não são impressionadas pelas suas notas da universidade, pelo seu trabalho, por quão bonito você fala, pela roupa ou pelo perfume que você está usando, né? Não são, elas não se impressionam por isso. Elas são moldadas, né, pela sua presença, pelo seu exemplo. Criar um ambiente de segurança psicológica em casa, onde os filhos não têm medo de tirar, de fazer, às vezes de fazer algo errado até, né? Tem que ter um balanço em como, e eu preciso disso. Eu preciso melhorar nessa área. Ah, você precisa trabalhar a sua paciência, né? Você precisa trabalhar a sua liderança servidora. A, a sua família é a árvore mais importante que você vai cultivar, né? Exige paciência de quem está plantando, regando, protegendo das tempestades diárias, ah, até o tempo da colheita. Muitos pastores perdem a sua família, perdem os seus filhos, porque se importam mais com a glória da aparência do púlpito do que o dizer não para passar tempo com a sua família. E eu vou pregar isso, gostem ou não gostem. É uma situação direta, é uma situação reta, é uma situação que exige total shift, exige um espelho para que possamos olhar. Não adianta você ganhar o mundo todo, mas a sua família, seus filhos, a sua esposa estão morrendo. Não existe, não existe. E para encerrar, porque a gente já até passou um pouquinho do horário, essa jornada intensa de hoje, eu quero preparar vocês para o choque que essa semana vai trazer. Quando vocês executarem essa tarefa de 360, a dor da dissonância cognitiva vai bater. Vocês vão descobrir que não são os gigantes morais que vocês imaginam ser. Quando você receber uma nota 4 ou 5, a sua misericórdia, quando um colega de trabalho expuser o seu orgulho, ou quando seu filho apontar a sua impaciência, a sua carne vai gritar, a sua autojustificação vai gritar, o seu orgulho vai gritar. Quem que eles pensam que são para estar me julgando assim? Eles não conhecem o peso que eu carrego? Você vai ter essa tentação de se justificar, não caia nessa armadilha. Nós somos muito mais pecadores. Por favor, faça. Faça, Rafa. Nós somos muito mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, o Timothy Keller falava. Mas, ao mesmíssimo tempo, somos muito mais aceitos e amados em Cristo do que jamais ousamos esperar. A razão pela qual você pode olhar para as suas falhas de caráter sem entrar em desespero profundo é porque o Sermão do Monte não termina nas bem-aventuranças, ele caminha inexoravelmente para o Monte Calvário. Jesus é o único ser humano que já respirou nesse planeta que gabaritou o feedback 360. Ele tirou nota 10 em pobreza de espírito, esvaziando a sua própria glória celestial para nascer num coxo de animais. Ele tirou nota 10 em mansidão quando
poderia usar o poder dos anjos para destruir Pôncio Pilatos, mas escolheu o silêncio para que nós pudéssemos ter voz. Ele nunca ofendeu ninguém com raca de desprezo, mesmo quando os soldados cuspiram no seu rosto. E ele foi o sal perfeito, preservando o mundo da ira e a luz imperecível. E sabe o que ele fez na cruz? Ele pegou o seu boletim impecável de justiça perfeita, e o transferiu para a minha conta e para a sua conta espiritual. Ele pegou o seu boletim manchado de orgulho, manchado de impaciência, de justiça própria, de cinismo, cravou na cruz, pagando a dívida que era nossa, com seu próprio sangue. Com seu próprio sangue, queridos. Com seu próprio sangue. Depois eu mando o slide para vocês, mas eu quero te dizer, quando Deus olha para você hoje, ele não vê os fracassos no 360, ele vê a nota 10 perfeita do seu Filho amado, que é Jesus. Essa é a segurança inabalável e escandalosa do amor de Deus que te dá coragem para você assumir os seus erros e mudá-los. Porque você precisa mais fingir ser perfeito para ser amado. Você não precisa disso mais. Você já é infinitamente amado, e é por isso que você tem o poder de mudar. Por isso que Deus está nos chamando hoje. Levante-se, chorem pelos seus pecados, regozijem-se na graça do Rei, reúnam as suas famílias, seus liderados, as pessoas ao seu redor, e não tenha medo de expor a luz que Cristo te deu e acendeu dentro de vocês. Nós precisamos ir para as ruas, para os hospitais, para os escritórios e interromper a podridão do mundo, não com justiça própria, mas com misericórdia, mansidão, sendo pobres de espírito. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e que Deus ele possa nos levar a esse lugar, que ele possa nos abençoar poderosamente, abençoar a sua família, o seu trabalho, a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Que isso seja uma realidade na sua vida. Que você, como o Timothy Keller falou, eu vou ler de novo aqui, nós somos muito mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmíssimo tempo somos muito mais aceitos e amados em Cristo do que jamais ousamos esperar. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a fazer esse 360, esse espelho, Senhor, para que possamos, Pai, ver em realidade e para que possamos crescer no Senhor, diante do Senhor e diante dos homens, Pai. Isso eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Semana que vem, nossa semana 10, vamos estar mais juntinho ainda, crescendo mais ainda. E eu vou terminar o recording agora. Deus abençoe quem assistiu pelo YouTube. E estamos aqui, né? Parar o recording.